Qual deve ser a sensação de estar no centro de um estádio lotado, luzes piscando, música pulsando e uma multidão de milhares de fãs cantando cada palavra junto com você? Imagina criar shows que são verdadeiros espetáculos visuais, repletos de coreografias impressionantes, figurinos deslumbrantes, uma produção de tirar o fôlego. Como Madonna diz, a música faz as pessoas se unirem. Mas o que é necessário para transformar uma turnê em um fenômeno mundial? As grandes divas da música pop não apenas sobem no palco, elas constroem impérios com turnês realmente assim grandiosas, com direito a interpretações, coreografias, looks e muito, muito mais. Eu sou o Matheus Carvalho. Eu sou o Henrique Kress. E sejam bem-vindos ao Que-se Pop. Gente, essa semana a Anitta iniciou a sua primeira turnê mundial e veio um start assim na gente de falar sobre das turnês das divas, as turnês mais icônicas das divas, né? Até porque a gente tá passando por uma fase na cultura pop que a gente não vê há muito tempo de ter tanta diva trabalhando, tanta diva em turnê, e são assim, as maiores, né? Sim, a gente vai comentar aqui, né, de algumas divas bem atuais que estão aí trabalhando em turnês, mas também essa semana temos o lançamento da Chromatica Ball, o filme da última turnê da Lady Gaga, e também, querendo ou não, a gente tá falando aí de venda de ingresso de Rock in Rio, de Bruno Mars que vem ao Brasil, mesmo não sendo uma diva pop, então esse assunto no geral de turnê, de show tá bem alto, então a gente teve a ideia de trazer aqui esse tema pra vocês, que de vez em sempre é um tema recorrente aí nos debates de cultura pop. E a gente escolheu fazer um episódio voltado apenas para grandes turnês femininas, por quê? Porque, querendo ou não, a gente percebe que as mulheres, elas se esforçam muito mais pra entregar, assim, um show bem grandioso. Eu acho que existem homens incríveis que estão fazendo aí turnês muito boas, mas o nível de entrega nunca é o mesmo do que uma mulher se esforça ali tanto pra entregar. E essas turnês que a gente vai falar a seguir aqui são turnês que são consideradas pelo público as mais grandiosas dos artistas que a gente vai comentar a seguir. Exato, a gente pegou aqui alguns tópicos em consideração como bilheteria, mas não só bilheteria, mas realmente um impacto cultural, quando a turnê tem aquele diferencial, tem um tema, ou tem uma setlist icônica, performances, uma junção de tudo isso para realmente formar aquela turnê épica, que sempre será lembrada. E a gente vai citar aqui 4 turnês. Já vai pensando aí quais você acha que são. A primeira turnê que vamos falar sobre é uma das turnês que moldou o que a gente conhece hoje como turnê de uma diva pop. Essa turnê é considerada uma das mais históricas da cultura pop. Eu tô falando aqui de uma turnê da rainha do pop, e se você conhece a carreira dela, já vai entender que eu tô falando da Blonde Ambition World Tour, lá de 1990. Pessoal, é aquela turnê icônica onde a Madonna começou os seus trabalhos com o designer Jean-Paul Gaultier, que a gente vê eles trabalhando até hoje no look, e já icônico também, né, que teve aqui no show do Brasil, com esse look marcado por aqueles cones nos seios, né? Aqui teve as cores do Brasil, amarelo, verde, azul. Mas eles começaram esse trabalho lá em 1990 com a turnê Blonde Ambition. Mais pra frente a gente vai falar melhor sobre isso. A turnê, gente, ela foi lançada em suporte ao 4º álbum de estúdio da Madonna, Like a Prayer, e também da trilha sonora I'm Breathless. Passou pela América do Norte, pela Europa e pela Ásia. Gente, essa turnê foi muito polêmica. Muita gente tinha curiosidade de ver o que estava acontecendo nesse show, porque todo mundo só comentava sobre isso, porque acontecia muita coisa lá dentro. Era muito controversa, tinha uma mistura de símbolos católicos, sexualidade. A revista Rolling Stones descreveu a turnê como elaboradamente coreografada, extravagantemente sexual e provocativa, e a definiu como a melhor turnê do ano. Mais tarde, a Rolling Stone também definiu essa turnê como o maior concerto da década de 1990. E em 2015, a BBC deu créditos à Madonna por inventar um moderno espetáculo pop multimídia nessa turnê da Blonde Ambition World Tour. Então, realmente, assim, foi um divisor de águas que as divas pop se inspiraram muito depois, assim, no conceito mesmo de turnê, de teatralidade, de performance, de contar, do show contar ali uma história, né? Exato. Não era tão comum nas turnês daquela época ter troca de cenário,
várias trocas de figurino, muitos e muitos dançarinos formando um contexto histórico ali dentro da narrativa do show, fazendo com que o show se tornasse realmente algo teatral que a gente tivesse vontade de assistir e não só estar ali para curtir a música. Então, a Madonna ela foi muito pioneira nesse quesito. Então, quando eu falei anteriormente que toda diva pop, hoje em dia, é moldada um pouco por conta da Blonde Ambition, do que aconteceu nesse show, é verdade. Em 1991 foi lançado o documentário Truth or Dare, que aqui no Brasil tá Na Cama com Madonna, né? Um especial da HBO foi lançado comercialmente como Blonde Ambition World Tour Live, exclusivamente no formato Laserdisc. Em 1992 foi indicado ao Grammy Awards, onde ganhou na categoria de Best Long Form Music Video. E esse documentário da Madonna é muito icônico, né? O Truth or Dare. Ficou muito, muito marcado aí. E bem dessa turnê, foi gravado na época dessa turnê. E também Boquete na garrafa. E o show acabou ganhando um Grammy, sabe? Então, um dos poucos... Não que a Madonna tenha poucos Grammys, assim, né? Mas, assim, acho que pro trabalho dela, ela tem poucos Grammys, ela devia ter ganhado mais, mas um vem da Blonde Ambition Tour. Então, realmente é muito, muito icônico. E como eu tinha falado mais cedo, a Madonna decidiu chamar o estilista francês, Jean Paul Gaultier, pra criar os figurinos da turnê, fascinada, né, pela irreverência, pelo humor dele. E ela até, gente, mandou uma carta escrita à mão, pedindo a ajuda dele. Ele ficou super feliz, aceitou na hora, já que também admirava o estilo ousado da cantora. Eles passaram 3 meses trabalhando nos trajes, se encontrando em vários lugares em Nova York, em Paris. E o Gaultier disse que foi um período bem estressante, contando que tomou 350 aspirinas e fez 1.500 esboços antes da Madonna finalmente aprovar os designs. Ela é exigente, meu amor. O pior é que eu imagino tanto a Madonna reprovando tudo que ele fazia até chegar no que ela realmente queria. Gente, ó, a turnê causou aí uma grande polêmica com grupos religiosos, sabia? Marcou aí a primeira vez que a Madonna foi excomungada da Igreja Católica. Por conta por conta da performance de Like a Virgin, onde ela simulava masturbação com 2 dançarinos. Ela numa cama vermelha, com aquele corset do Jean Paul Gaultier. E a igreja da Inglaterra e a Igreja Católica criticaram duramente, né? E o Papa até pediu que as pessoas não fossem aos shows. A Madonna respondeu dizendo assim, ó: minha turnê não prejudica ninguém. É para quem tem mente aberta e faz ver a sexualidade de forma diferente. Eu acho icônico, achei que ela foi muito corajosa, porque era um período muito conservador. E ela tava ali mostrando pra gente um pouco do que viria a seguir nos seus próximos trabalhos, né? Que prevê o erótico e tal. Mas foi icônico, porque ela simulava a masturbação na cama, cantando Like a Virgin. Aí depois ela era exorcizada, começava a cantar Like a Prayer. Era algo bem chocante. Eu fico imaginando que na época aquilo ali foi algo realmente muito chocante, até para as pessoas que iriam assistir. Total. Icônica. Se hoje em dia ela choca com um show na praia de Copacabana, imagina nessa época com esse show, né? E, gente, a Blonde Ambition Tour teve início em 13 de abril de 1990, mais conhecido como dia do meu aniversário, tá? 9 anos antes de eu nascer, exatamente. Olha aí. E terminou dia 5 de agosto. Não, teve aqui 4 meses, né? Não foi uma turnê tão grande, mas teve 57 shows no total, arrecadando aí cerca de 62 milhões de dólares. Não é a turnê mais lucrativa da Madonna, né? A turnê mais lucrativa aí da Madonna, que ficou no topo de turnês femininas mais lucrativas da história por 15 anos, até 2023, foi a Sticking Sweets Tour, que arrecadou mais de 400 milhões de dólares. Foi ali em 2008, 2009, inclusive passou pelo Brasil. Mas a gente decidiu trazer essa turnê da Rainha do Pop por realmente ser uma base para futuras turnês em geral e também ter o início aí icônico da parceria dela com o Jean Paul Gaultier, além, né, dessa primeira vez que ela foi excomungada da igreja, todo esse caos, essa rebeldia mesmo que sempre marcou Madonna. É uma das turnês favoritas dos fãs. Ah, não, gente. Eu acho que eu me equivoquei aqui numa informação. Não foi a primeira vez que ela foi excomungada. Foi a segunda. Ah, a primeira foi lá no videoclipe de Like a Prayer. Ah, então perdão, gente. Essa foi a segunda. Foi logo corrigindo depois. Aqui. Mas pra vocês verem o quanto que ela fez história em pouco tempo. Porque, querendo ou não, foi uma turnê
curta pros padrões que a gente Sim. tem hoje, né? 4 meses. E, gente, em 4 meses, 62 milhões de dólares. Pra aquela época, 62 milhões de dólares não era o que a galera nem apurava, faturava fazendo mais de um ano de turnê. Então, é algo realmente histórico. E eu tinha lido que essa turnê ia se chamar Like a Prayer Tour. Com aquela parceria da Pepsi e tal. E aí quando ela lançou o clipe. Você já contou essa história várias vezes, né? Mas quando ela lançou o clipe de Like a Prayer, a Pepsi largou a parceria com ela. E aí também acabou mudando o nome da turnê, né? Eu acho o nome muito icônico também. Blonde Ambition. Ambição loura. loira. Tipo assim, cara. Serviu. Serviu muito. E, gente, a Madonna, ela é a rainha do pop, ela é a rainha das turnês, porque além da Sticking Sweet Tour ter passado 15 anos como a turnê mais lucrativa da história das turnês femininas, ela tinha outras turnês figurando lá como as mais lucrativas também, como a MDNA de 2012, a Confessions de 2005 ou 2006, se não me engano. Enfim, a rainha das tours, né? Então, gente, a Blonde Ambition Tour realmente solidificou a posição da Madonna ali como uma das performers mais inovadoras e influentes da música pop, deixando um legado duradouro na indústria do entretenimento. E agora, vamos falar sobre a turnê da nova Madonna. Não, gente, esse discurso é muito 2008. Esse discurso é muito 2008. Vamos falar sobre uma das turnês que é uma das minhas favoritas também da cultura pop, que é uma das turnês mais marcantes, acho que é a turnê mais marcante da Lady Gaga, a The Monster Ball Tour. Ai, o que falar da The Monster Ball Tour, né? Por onde começar? Lady Gaga E aí, estava Little ali Monster? no começo da sua carreira. A Monster Ball foi uma turnê bem grande, assim, foi de 2009 até 2011, então tudo bem que foi ali de novembro de 2009 até maio de 2011, mas um ano e meio. Vocês estão ouvindo a ambulância que tá passando? Eu tô. Tá ouvindo? Desculpa. Mas enfim, um ano e meio de turnê, assim, né? Lady Gaga ali no início da carreira tinha lançado o álbum The Fame e a turnê Monster Ball era como base ali do seu álbum The Fame Monster. Eu gosto que do início das carreiras das cantoras, elas não têm assim tantos hits, tantas opções de música pra cantar, então elas cantam basicamente todo o repertório dos álbuns, música que a gente nunca mais vai ouvir, sabe? Ela performando, tipo, sei lá, Thief, que não foi single, ou até Boys do The Fame, ou até Unreleased, né? A Gaga cantava Glitter and Grease e Vanity, que são músicas que nunca foram lançadas, mas são favoritas assim dos fãs também. Enfim, a Monster Ball ela foi dividida em duas etapas. Uma, vamos falar aqui, com pouco orçamento e outra versão rica, basicamente, quando a carreira da Gaga já estava realmente mais estruturada. E é mais nessa segunda parte que a gente vai falar. Lembrando que essa foi a segunda turnê da Lady Gaga, né? A primeira foi a The Fame Ball. E eu amo também que a Lady Gaga sempre bota ball no nome das turnês, que é como se fosse baile, né? Tem essa coisa também meio Vogue, enfim, meio dance. Eu amo. Sim. Eu acho uma turnê incrível, é muito teatral e marcou muito a minha infância. Eu assistia muito, deixava gravado na minha Sky da época o especial do HBO que tem com a Lady Gaga, que tem da Monster Ball, que mostra assim parte dos bastidores que eu acho ainda até hoje fascinante. Toda aquela, pra época era uma grande tecnologia, eram muitos elevadores no palco. Amigo, tinha muito elevador, né? Tudo muito escuro, era algo bem sombrio. Sinceramente, é uma das minhas turnês favoritas de verdade. A setlist é muito boa. Ver a Gaga performando o Alejandro com aquelas chamas assim atrás dela, aquela coisa. Gente, é muito foda. É muito icônica, porque eu acho que a Gaga traz ali uma teatralidade também, né? É óbvio que inspirada também por Madonna, como a gente falou, mas tem toda aquela história que ela começa meio como uma garota perdida, e aí vai se achando. Quebra. Exato, vai ali com os dançarinos e no final ela tá sozinha, enfrenta um monstro enquanto canta paparazzi, ela consegue vencer. Aí tem aqueles seios também que pegam fogo. Sim. Então, é meio cru também a Gaga com aquela peruca loira, bem amarelo ovo, assim, mas que se tornou tão icônico. Tem muitos looks icônicos, aquele look de Love Game, que ela tá no metrô com aquele látex, assim, né? Nossa, O que peito já viria dela em Born com This Way, né? X. Uhum. Muito foda. E
Foi uma era de ouro, assim, da Gaga, no sentido de que foi a era que ela tava muito em alta, digamos assim, em todo lugar. Eu vi recentemente um livro na casa do Henry que fala Ó, que é muito fotos, que só tem fotos dessa época, dos bastidores. E é incrível o quanto que ela se doava, né, amigo? No livro tem fotos dela chegando no hotel, assim, toda pintada de vermelho, porque na turnê tinha uma parte das performances que ela se sujava de sangue falso. E eu fico imaginando o quanto maçante foi pra vida dela, no sentido ser cansatível, mas o quanto bom foi pra elevar ela de patamar de uma nova artista para uma artista consolidada na indústria. Eu acho que a Monster Ball teve esse papel aí na carreira da Lady Gaga. Sem contar que eu já vi uma vez ela contando que não tinha casa, não tinha dinheiro guardado, porque todo o dinheiro dela tava no show, sim. ela investia no show, né? Sim, e acabou sendo aí a turnê mais lucrativa dela até hoje, né? Também tão grande assim, arrecadou cerca de 227 milhões de dólares e também tá aí naquele top, acho que tá no top 15 de turnês femininas mais lucrativas da história. Falar. Esse livro que o Matheus falou é o livro Lady Gaga versus. Não versus, né? X Terry Richardson, que hoje é um fotógrafo que tá bem cancelado aí. Mas na época ele tava também no auge, eu acho. E aí a Gaga falou que ele tava sempre com ela nos bastidores. E tipo assim, ela tava fazendo xixi, ele tava fotografando ele, e ela, tipo, sai, Terry, pelo amor de Deus, sabe? Então realmente ele pegou ali a essência dos bastidores mesmo, da vida da Gaga naquela época. E foi muito bom também essa turnê, porque ela foi passando por diversas fases, né? A Gaga falou que escreveu Born This Way enquanto estava nos ônibus da The Monster Ball, indo pra lá, vindo pra cá, andando pelos países, pelos estados. Então, deve ter sido tudo muito tenso. E no início, a setlist também mudou muito, porque enquanto ela foi escrevendo Born This Way, enfim, terminou ali em maio de 2011, né? Em março de 2011, a Gaga lançou o Born This Way, lançou a música. Então, ela botou Born This Way na setlist, tirou Speechless, botou Born This Way. Teve uma época também, no final, que ela já tava cantando You and I e parou de cantar Brown Eyes, eu acho, que era do The Fame. Então passou por várias mudanças, sabe? E eu acho que a gente não vê mais artistas fazendo isso, assim, sabe? Sendo tão sinceros. Ah, então eu já tô nessa outra fase, mas ainda tô nessa turnê. Então vamos dar uma adaptada. E, pô, pro público, eu acho que isso é ainda melhor, sabe? Porque você vê ali uma sei lá, uma performance inédita, sabe? Mais sincera, mais verdadeira. Ela já. Tanto que no especial que o Matheus falou, da HBO, no início do especial, ela já tá com a jaqueta da Born This Way, sabe? Porque ela já tava naquela fase. Ai, muito icônico. E eu acho que nessa turnê a gente viu uma Gaga que eu, pelo menos, não acho que eu tenha visto em nenhuma outra turnê. Que é aquela Gaga, assim, com sede de conseguir tudo, de conquistar o mundo. Aquela Gaga ali com sangue no olho pra fazer muita coisa, sabe? Sim, Eu acho bem que. cru. Exatamente. Então eu acho que a Gaga naquela época, ela tava assim no seu auge de performance e no seu nível máximo de entrega como artista. Então, Sim. apesar de que eu amo as turnês a turnê seguinte, né, que foi a turnê do Born This Way, mas nada se compara realmente a Monster Ball. A Monster Ball realmente foi o divisor de águas na carreira da Lady Gaga. E também ajudou também a moldar outras turnês femininas, né? Porque, querendo ou não, a Gaga meio que ressurgiu, trouxe de volta esse lance da turnê ser um pouco teatral, que era algo que na época também as pessoas, ali 2010, a galera não tava fazendo tanto, sabe? Eu lembro de Real. turnês da época ali que não eram tão teatrais assim, e a Gaga trouxe isso de volta, sabe? Ela pegou ali a turnê teatral com várias mudanças de cenário, que é uma coisa que eu acho incrível, que o palco muda de cenário várias vezes. E trouxe de volta. E outras pessoas começaram a fazer novamente após a Sim. Gaga. É aquela coisa, né? Você tá vendo um show, mas parece também que você tá vendo, sei lá, um espetáculo da Broadway. Porque Eu chega a ser um amo isso. musical, sabe? Chega a ser um musical, porque são músicas, aí a pessoa tá performando, tá saindo de uma. Então ela começa de uma etapa, aí no outro ato ela tá em outra etapa da vida. Você consegue realmente perceber ali essa mudança, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente não teve a chance de ver. A Born This Way Ball veio pra cá, mas a The Monster Ball não. Mas a Monster Ball passou pela América do Norte, pela Europa, pela Oceania, passou de novo na Europa, de novo na América do Norte, de novo na Europa e de novo na América do Norte, né? Teve aí 3 partes. E encerrando naquele show histórico
que foi... Ah, mentira, encerrou na Cidade do México. Mas um dos últimos shows foi o show no Madison Square Garden, que deu origem aí ao especial da HBO. Que foi como eu conheci a turnê. Inclusive, saudade de assistir, tô com vontade de rever. Nossa, é muito icônica. Pra quem não viu, veja aí. Acho que deve estar disponível no Max, né? Na HBO Max. Boa. Já assinei o Max porque agora, dia 25, né, amigo? Vai ter o Vai lançamento estrear do filme da Chromatica Ball. Então já aproveita, muito ó, ansioso! de aquecimento, já assiste. Dependendo de quando você tá ouvindo, você já viu o filme. E agora, passando pra turnês mais atuais, temos que falar dela, claro, de Beyoncé. E a gente ficou muito em dúvida em qual turnê aqui trazer, mas a gente tem que trazer essa turnê que tá aí no top 2 de turnês femininas mais lucrativas da história. E realmente, assim, é uma turnê que foi revolucionária. Estamos falando de Beyoncé, estamos falando de Renaissance World Tour, a 6ª turnê da Beyoncé em suporte, né, ao seu 7º álbum de estudo, Renaissance. Gente, assim como Madonna fez história lá no início dos anos 90, em pouco tempo fez uma turnê muito foda, a Beyoncé fez do mesmo jeito, porque a Renaissance iniciou 10 de maio de 2023 e teve o seu fim no início de outubro, 1º de outubro do mesmo ano. Então foi pouquíssimo tempo de turnê, pelo menos pra mim eu achei pouquíssimo tempo. Visualmente falando, a Beyoncé elevou o quesito tecnologia de um palco pra outro patamar. Porque é surreal, parece 3D. As imagens que eu não tive o privilégio de ver ao vivo, mas as imagens que a gente vê, tanto imagens de celular, de pessoas que foram, e do filme, que saiu o filme depois, é uma alta qualidade imensa. No sentido visual da coisa, não só da tecnologia dos telões, mas junta ali, tudo combina uma coisa com a outra, os interludes, com o figurino que ela tá usando, que foram vários figurinos. Eu acho que quase todo show a Beyoncé tava com a surpresa de um figurino, assim, de alta costura novo. Visualmente, eu acho que é uma das turnês mais impactantes da cultura pop, ou a mais impactante nesse sentido, sabe? Totalmente. O que é aquele telão gigantesco. E não só o telão, né? Os visuais que são projetados nesse telão são muito bem pensados. São coisas que se encaixam conversam com o que tá ali no palco. Até antes da abertura, né? De que ela chega no palco, tem um visual incrível, que só por aquilo ali eu já tava satisfeito, sabe? E você vê pelos vídeos já algo impressionante, quase 3D, como o Matheus falou. Imagina presenciar isso, sabe? E, enfim, a turnê teve início aí 10 de maio de 2023, terminou em outubro, 6 meses basicamente. E foi apenas na Europa e na América do Norte, né? E apenas em estádios também tem isso. A turnê foi apenas em estádios, o que também acho que dá uma outra sensação ali pra turnê, né? Grandes plateias. E arrecadou aí quase 600 milhões de dólares. 592 milhões de dólares em apenas poucos meses. O que na minha cabeça fica muito claro que se ela amplia as datas da turnê, coloca ali mais pra frente, faz mais de 100 shows, essa iria se tornar a turnê mais lucrativa da cultura pop, provavelmente. Talvez pela quantidade, se ela colocasse mais shows, né? Ou não sei. Enfim, só aqui um chute do que provavelmente... Porque, tipo, se ela anuncia ali mais 50 datas, iriam esgotar, sem dúvidas, em qualquer lugar que ela anunciasse. Agora, uma coisa dessa turnê que eu acho super interessante é o show de abertura. Porque ela não chamou ninguém pra fazer o show de abertura dela. Ela é a abertura dela. A mulher simplesmente surge no início do show com um visual mais clean, um visual mais diva, clássica. Começa a cantar umas músicas lentas ali, faz seu próprio show de abertura. E, terminando isso, inicia realmente o show da Renaissance, que a gente é meio que teletransportado ali pra outro universo. Tem robô no palco. Tem o pessoal nas páginas falando que é o primeiro robô gay da história. Nossa, é muito bom, mano. O robô com quadrado, o robô com leque, tudo naquela estética prateado, futurística. Cara, isso é tão genial. Realmente é uma junção ali da tecnologia. Tem aquele cavalo gigantesco, né? A cabeça do cavalo, que todo mundo ficava, cara, como é que ela botou esse cavalo aí? E a gente descobriu que, na verdade, é balão. É um balão, né? Que Mas fica tão parecendo... Tão real que não parece. Uma estátua gigantesca. Muito real, muito real. Até E como aquele o Matheus globo, falou... amigo. Aquele globo é balão, pelo que eu vi. Meu Deus.
E no meio. Enfim, peraí que eu não vou me ultrapassar, mas como o Matheus falou, o filme come. O filme. Já tô falando do filme. O show começa mais calmo, assim, né? E é tão uma inspiração que eu até vi a Gloria Groover falando. Não sei se foi a Gloria Groover ou se foi a Ludmilla, que também se baseou. Acho que foi a Gloria Groover. Que fez um novo show e tal. E se baseou muito na Beyoncé, na questão de começar assim, o show mais assim, e aos poucos ir esquentando, e no final tá pegando fogo, sabe? E ela tem música pra tudo isso, ela tem música mais tranquila, ela tem música pra pegar fogo, ela tem música pra rebolar. Enfim, a gente também teve esse show também foi marcado por muitos convidados, né? A gente teve Kendrick Lamar no remix de America Has a Problem. A gente teve Megan Thee Stallion em Savage. E, claro, também uma das convidadas mais marcantes e começou a se tornar regular, a Blue Ivy, né? A estreia da filha da Beyoncé no palco, performando, dançando. E a gente vê isso também no filme, né? A gente vai falar um pouco do filme mais à frente. Mas o quão lindo, né? É ver isso. Essa criança que a gente viu nascer na nossa frente, tá aí na frente de milhares de pessoas performando junto com a mãe. Ah, eu me sinto um velhinho quando eu vejo a Blue Ivy daquele jeito, porque eu lembro de assistir o documentário da Beyoncé da época do álbum 4, falando sobre o nascimento da Blue Ivy, e eu aqui vendo ela performando agora. Enfim. Gente, uma coisa que eu acho muito interessante na Renaissance é a setlist. Porque tem hits antigos, tem alguns hits antigos, mas o show é realmente pro álbum Renaissance. E ela canta em ordem nas músicas, né? E isso é muito incrível. Ela realmente leva a gente pro universo do álbum. Ela não foge hora nenhuma pelo fato, porque, por exemplo, nem todas as músicas do álbum foram grandes hits, né? Não foi um álbum ali de fácil consumo de grande parte da população. Mas foi um álbum muito bem sucedido e ela levou ali todas as músicas pro show. E eu acho isso muito interessante. E eu acho também que a própria turnê, os próprios shows cresceram muito as músicas, né? Por exemplo, Heated não era a mesma coisa antes do show, sabe? Não. Heated cresceu muito com o show, ainda que cresceu muito também com a turnê foi Energy, em que a gente conseguiu descobrir, depois de muito tempo da Beyoncé tentando, a brincadeira do Look Around Everybody on Mute. E a galera começou a levar isso pra um nível de seriedade tão grande que eu acho que eu não queria ser uma pessoa que dava, sei lá, um espirro nesse momento. Porque a galera lixava mesmo, a galera gongava mesmo. Até no filme, até na galera que assistiu o filme que foi lançado da turnê no cinema, todo mundo respeitava esse momento. Eu lembro que quando eu fui assistir, caiu uma garrafa, caiu alguma coisa. Todo mundo começou a vaiar na sala de cinema. Cara, é muito genial. E é muito engraçado também ver os primeiros registros dos shows. Tem um compilado, né? Sei lá, são... deixa eu ver quantos shows são. São 56 shows no total. Tem um compilado do show 1 até o show 56. Desse mesmo momento, sabe? Algum Beehive chegou e fez. E no início, assim, sei lá, na primeira metade do show, a Beyoncé lá parada e todo mundo continuando a cantar. E ela, tipo assim, muito puta. Dá pra ver o olhar dela. Tipo assim, brincadeira, cara, suas gays. Eles são muito burros. E aí depois começaram a entender e foram realmente levando a sério. E eu acho genial que em nenhum momento ela chegou e falou: olha, nesse momento pra vocês ficarem calados. Não. Ela deixou levar. Deixou levar. Ai, ai. E então vamos falar então um pouco do filme. Sim. Gente, o filme, a Beyoncé lançou um filme. Quando ela falou pra gente no show, que todo mundo tava cobrando, quero visual, cadê os visuais, cadê os visuais? Quando ela falou, you are the visuals, baby. Ela não tava brincando. A gente ia ser, os fãs iam ser os visuais, porque ela pegou, gravou o show, colocou cena dos bastidores da criação e fez um filme ali da Renaissance e lançou nos cinemas no mundo inteiro. Não sei se você já assistiu, você que tá ouvindo esse podcast já assistiu, mas o filme, ele bota a gente ali, mostra a gente realmente a história do porquê que ela tá fazendo aquele álbum. Conta a história pessoais da vida dela com o tio Johnny dela e o porquê que ele inspirou ela a fazer tudo isso. Sim. Ele leva a gente a ter uma certa intimidade com a história por trás do álbum, com a Beyoncé, com a família dela, né? Com a família dela eu não tô falando só o marido e a filha, eu tô falando, tipo, o tio falecido, a mãe, que a mãe aparece no documentário,
conversando sobre essa história. E é muito massa porque nesse documentário a gente vê vários lados da Beyoncé. A gente vê a Beyoncé mãe, a gente vê a Beyoncé empresária, a gente vê ela dando esporra ali em todo mundo que tá fazendo tudo errado. Ela ainda hoje, sendo a Beyoncé, tendo que se colocar como posição de poder, realmente falando, não, olha, é isso mesmo, sabe? Você realmente viu isso? Você realmente checou aquilo? Então a gente vê, né, como ainda hoje, por ser mulher, talvez por ser uma mulher negra, ela ainda batalha pra ter a sua voz ouvida dentro do próprio E uma projeto, sabe? uma coisa que eu achei muito incrível próprio espaço. foi que ela... tem um momento do show que estão falando sobre algo de iluminação, que o cara lá do engenheiro de luz fala pra ela, ou é engenheiro de luz, engenheiro de som, enfim, fala pra ela que não dá pra fazer o que ela quer que Sim. faça, porque a tecnologia só vai até aquele ponto. Aí ela disse, olha, mas eu pesquisei tecnologia tal, equipamento tal, e eu quero esse, porque esse faz isso. Tipo, ela estuda todas as áreas ali de como realmente colocar aquela turnê em andamento pra entender um pouco de tudo, um pouco de iluminação, um pouco da ação do som, um pouco da estrutura do palco, Sim. porque ela não quer ninguém, não vou dizer passando a perna, mas tipo assim, dando a ela um limite do que pode ser feito. Ela quer entender até onde ela realmente vai. E eu acho incrível. E dá pra perceber que ela é uma estrela 360, Muito. assim, porque até, por exemplo, da parte de luz, ela é uma profissional. Ela fala, não, nesse momento a luz tem que estar desse jeito, porque vai valorizar mais a questão X, que é o que tem que ser valorizado agora. Já nesse momento, a luz tem que vir de baixo, porque, enfim, sabe, ela entende tudo. Óbvio que também ela já tem aí, né, décadas de carreira, de experiência, ela foi conseguindo isso aos poucos, mas mostra que ela é uma Isso profissional, contrapõe uma artista muito ao que muita completa. gente fala sobre, ao que muita gente pensa de como que é feito isso. Porque muita gente pensa, eu inclusive imaginava que era tipo assim, olha, ela chegava com a ideia e a galera lá executava a ideia e ela ia só colocando umas correções ali e aqui e ali. Não. A gente vê que ela realmente é o projeto, ela faz parte de tudo. Sabe? Ela realmente trabalha pra caramba. Eu fiquei muito chocada. Eu lembro que eu tava com a minha amiga e dizia assim, não, eu acho que se eu fosse no lugar dela eu já tinha enlouquecido com tanto de coisa pra fazer. Ai, muito bom. E o filme foi lançado aí, né, em 1º de dezembro de 2023, apenas nos cinemas. Não sai em nenhum streaming. Os fãs estão implorando pra ela enfiar isso em algum streaming, de repente no Disney Plus, em qualquer lugar, porque as pessoas querem rever. E realmente é um filme assim, muito excepcional, porque além do show em si, mostra muito as cenas de bastidores. Eu acho que isso é um super diferencial. Eu amei. Muito, Ver ela nos conseguiu cinemas. editar de uma forma pra gente realmente se sentir imerso ali. Eu chorei muito. E eu Sim. nem sabia, tipo, nem sabia o álbum todo. Mas eu já tinha visto a turnê nos vídeos e tal, mas eu chorei muito, porque a minha amiga chorou e ela nem é fã da Beyoncé. Você sente o poder da Beyoncé ali naquele filme. Ela realmente conseguiu muito bem. E eu acho que de repente pra gente encerrar aqui e falar de Renaissance, porque senão a gente poderia falar um podcast inteiro de Renaissance, o que o Matheus falou ali no início, que é um super diferencial também dessa turnê, que são os looks. Eu acho, sinceramente, que é a turnê... Eu não tenho base, assim, não tenho fonte, mas eu acho que é a turnê com mais looks na história. Porque não é possível. Todo show ela aparecia com Também pelo menos acho. um look diferente. E looks, assim, muito diferentes entre si. Não era tipo assim, num dia era de uma cor, no outro dia era de outra. O que também já é legal. Não, sabe? E todos os looks alta costura, com designs muito diferenciados. Então, ou era um vestido, ou era sei lá, não sei nem descrever. E também alguns looks mais fixos, marcantes, como aquele das mãos, assim, no body dela, né? Aquele que todo mundo usou, que é da Shein, aquele vestidinho, mas também é muito Sim. lindo. E, enfim, a Beyoncé tava deslumbrante, todos os looks valorizando ela, assim, sabe? Ela tava muito linda. Muito linda. Então, eu acho que vale esse destaque aqui pras roupas que ela usou. A turnê passou por algumas críticas no sentido de que muita gente disse que a Beyoncé não tá dançando tanto quanto dançou nas turnês anteriores, não tá cantando tanto quanto cantou nas turnês anteriores. Mas, cara, era tanta coisa envolvida, era tantos elementos ao mesmo tempo, que eu não senti falta de nada, sabe? Eu não senti falta de nada. Pra mim tava completo do jeito que tava. E existe um impasse entre alguns fãs da Beyoncé que falam que a turnê mais icônica dela é a Formation. Eu vejo muitos comentários dizendo isso, que nada vai se comparar a Formation. Mas, gente, eu acho que é maior parte de opinião e, no sentido lógico da coisa, a Renaissance, ela se sobressaiu ali. Porque ela, em poucos meses, né,
conseguiu se tornar algo histórico e ser visualmente quase que inalcançável. A Formation, sem ser a Renaissance, é a turnê mais lucrativa, né, da Beyoncé, então a sua segunda turnê mais lucrativa, e também tá ali no ranking de turnês femininas mais lucrativas da história, com 256 milhões de dólares arrecadados, mas a Renaissance, né, 600 milhões, realmente é bem superior. Só que a gente também não tá falando aqui só de bilheteria, né? De bilheteria, tô achando que é cinema. Só de... é bilheteria também, Mas acho né? que é bilheteria. A gente não tá falando aqui só de bilheteria. A gente tá falando de todo esse conceito mesmo, né? E agora, gente, nós vamos falar sobre a turnê mais comentada dos últimos anos. A turnê que ainda é a mais comentada atualmente porque ela ainda não acabou. Essa turnê ainda tá rodando aí pelo mundo e fazendo história em diversos quesitos. Eu acho que você já deve ter se ligado que a gente vai falar agora da The Eras Tour. Welcome to the Eras Tour. Eras Tour. Começando por esse nome, por esse conceito que eu acho, assim, genial. Porque Taylor Swift precisava juntar várias coisas que nessa turnê, que eram as regravações dos álbuns, né? Então ela também precisa ainda trabalhar os seus álbuns antigos, que ela vem lançando aí as regravações por conta de toda aquela treta com o Scooter Braun, enfim, vocês sabem disso. E na época, né, ela tava lançando ali o Midnight, então ela ia fazer uma turnê do Midnight, ou ela fazia uma turnê dos últimos álbuns. E todo mundo sabe que era, né, as eras das divas pop são uma coisa muito marcante na cultura pop. E ela decidiu simplesmente fazer a The Eras Tour. Ou seja, a turnê das eras. E ela não precisa nem botar o nome dela ali, porque já tá marcante. E é uma coisa que eu acho que todas as divas pop têm que fazer uma Eras Tour delas, sabe? Todos os fãs iriam amar. E a Taylor Swift teve essa ideia super inovadora. Começando aí pelo cartaz, que já é um cartaz histórico, né? Que inclusive foi renovado agora com o ato do... Com a fotinho ali do The Tortured Poets Department, o novo álbum dela, mas tem ali 10 caixinhas com fotos das eras, né, de cada álbum e com a cor. Então ali tem o Debut, que é verde, tem ali o amarelo, que é o Fearless, o Speak Now, roxo, o Red, que é vermelho, e por aí vai. O cartaz eu já acho icônico, estampado em diversos eco bags, em blusa, enfim, em todos os lugares possíveis. Vocês sabem com certeza desse cartaz que eu tô falando, com certeza você já viu pelo menos alguma vez esse cartaz. Enfim, só esse conceito de eras eu já acho, assim, um super diferencial. E que experiência é assistir a The Eras? Gente, eu não acho que nenhum outro cantor ou cantora na história da cultura pop fez um show tão longo, faz uma turnê assim de longa duração por espetáculo. Cada show tem em média ali 3 horas e meia de duração, porque a gente passa religiosamente por todas as eras da Taylor, né? E não é tipo uma era misturada com a outra, não. Tudo muda no palco, no cenário, nos figurinos, em cada era. Ela realmente transporta a gente por uma viagem dentre as eras dela. E é tudo tão milimetricamente pensado ali, porque tem muita coisa. Eu acho assim que ela é uma guerreira no sentido de trabalhar, porque... Porra, ela faz muita coisa. não sei como é que aguenta. Ela faz muita coisa. E um show no seguido do outro. Óbvio que agora teve uma pausa, né? A turnê agora tá numa nova leg, né? Começando agora pela Europa, com o lançamento do The Tortured Poets Department. Inclusive, com esse lançamento mudou aí o cartaz e mudou a setlist um pouco. Ela tirou algumas músicas. Inclusive, ela juntou os atos do Folklore e do Evermore. Mas também são álbuns ali que são irmãos, muito né? parecidos, Todos os outros álbuns continuam tendo atos separados. E temos também, né, o ato do The Tortured Poets Department. Mas, gente, a mulher não para de trabalhar. Como é que consegue? E são 3 horas e meia. Isso é muito tempo em cima do palco. Imagina o tempo de preparação. Imagina o tempo pós-show, sabe? Então... Enfim... E é a única turnê mundial mesmo, né? Que a gente tá falando aqui no que vai no podcast. Que vai pros 4 continentes. E gente, acho que é uma das únicas... 5 continentes, né? Porque América do Norte, América Latina, Ásia, Oceania e Europa. É. Faltou a África.
mas rodou quase o mundo todo, porque já é mais do que a maioria das turnês Muito. faz. E, gente, o histórico da coisa é que a mulher tem demanda em todo lugar do mundo. Todos os shows Sim. esgotados em todo fucking lugar desse planeta Terra, essa turnê tá fazendo história. Então, eu acho que a Taylor Swift tá num momento muito único na carreira dela. Não que ela não vá ultrapassar isso um dia, até porque eu já falei aqui em outros episódios que a Taylor sempre me surpreende no quesito auge. Ela sempre tá arrumando um novo auge pra carreira dela. Mas ela tá em um momento em que tudo que ela toca vira ouro. E essa turnê se tornou, assim, um fenômeno cultural. O impacto da The Eras Tour na cultura pop é algo nunca visto antes no quesito demanda. Cara, é muita demanda. Se essa mulher voltasse pro Brasil e anunciasse 30 datas de show, as 30 datas iriam se esgotar em 2 minutos. Sim. A turnê começou em 17 de março, né? Tá prevista pra acabar no final desse ano, em dezembro de 2024. Vamos ver se vai acabar mesmo. E prevista aí pra ter cerca de 150 shows. E já lucrou. Deixa eu pegar aqui o dado certinho, porque são dados impressionantes. Mas figura aí no topo de turnê feminina mais lucrativa, e não só feminina, de turnê da história mais lucrativa, com mais de 1 bilhão de dólares arrecadados, superando nomes aí como Coldplay, U2, Ed Sheeran e Elton John, que agora tá no segundo lugar de turnê mais lucrativa. Só pra vocês terem ideia, essas turnês, por exemplo, do Elton John, foi de 2018 a 2023, então 5 anos de turnê. A do Ed Sheeran, que agora tá em terceiro lugar, foi de 2017 pra 2019, 3 anos de turnê. E Taylor Swift aí tá com 2 anos de turnê, mas já passou de 1 bilhão de dólares e uma turnê feminina, né? Ou seja, realmente sendo pioneira. Ela é realmente a boss do Muito. momento. E, gente, a mulher trabalha tanto que durante a The Eras, além do álbum Midnight, ela lançou as regravações do Speak Now, do 1989, né? Lançou o seu novo álbum, o The Tortured Poets Department. Lançou ali também mais edições do Midnight. Tá lançando agora mais edições do novo álbum. Lançou o videoclipe de Karma, lançou o videoclipe de I Can See You, Cruel Summer, que foi uma música lançada lá em 2019 no álbum Lover, que se tornou um hit após a turnê. Que a turnê fez essa música viralizar de uma forma nunca vista antes. E também, dentre tudo isso, ela trouxe pra gente um filme. Um filme do concerto da The Eras. Enquanto a turnê ainda tava rodando. Muito genial. Ao contrário da Beyoncé, que ela muito traz genial. cenas de bastidores, né? O filme da The Eras Tour é apenas em cima do palco. Então, tudo que acontece em cima do palco, ela mostra, tá lá. Óbvio que eu acho que ela tira 1 ou 2 músicas, eu acho. Mas são outra pegada, né? Eu prefiro uma versão mais documental, assim, mas quem sabe ela não lança isso também no final da turnê, né? Eu não duvido nada. Eu acho que ela pode lançar algum documentário dos bastidores e tal. Seria incrível, porque, né, muito tempo de tour. Mas eu acho que ela quis pegar muito hype da situação. Sim, total. Eu acho que até ela se surpreende com o tanto de números que ela tem. Porque ela quis pegar, com certeza, o hype da situação. The Eras tá vendendo muito no momento, então vamos tacar logo um filme aí pra galera assistir. E funcionou muito bem porque se tornou o filme-concerto de maior bilheteria da história. Bizarro. Da história. E é muito legal a gente ver também que, né, os filmes da The Eras Tour e da Renaissance Tour foram lançados aí com pouco tempo de distância, né? Poucos meses de diferença. E teve premiere, os dois. E muito legal ver as duas artistas se apoiando, né? A Beyoncé foi na premiere da Taylor Swift e a Taylor foi na premiere da Beyoncé. Então, tanto fã cria rivalidade, essa turnê é melhor, essa turnê é pior, não sei o que, não sei o que lá. E, cara, óbvio que uma artista vai performar de um jeito, outra vai performar de outro. Uma vai ter looks mais icônicos, outra vai ter mais presença de palco. Enfim, mas isso tudo também é questão de opinião, de gosto, de você acompanhar as músicas, acompanhar os artistas. E, cara, cada um curte o seu, mano. A própria Taylor Swift fez um post também falando, agradecendo a presença da Beyoncé na premiere da The Eras Tour, né? E falou, cara, a Beyoncé é uma das inspirações, sabe? Então é muito lindo também ver uma artista mais nova, uma artista mais velha, estando aí também basicamente no mesmo patamar, sabe? E, gente, o que falar sobre a The Eras Tour no Brasil?
Gente, que evento foi esse? Apesar de coisas ruins terem acontecido aí na passagem da Taylor Swift, foi um evento muito marcante pro nosso país ano passado, né? Estávamos lá e conseguimos sentir toda a energia caótica do que era aquilo ali. Caótica, assim, em diversos sentidos. Tanto no sentido ruim, quanto no sentido melhor possível dessa palavra. Porque era um fervo muito grande que a gente sentia das Foi um pessoas querendo ver a grandiosíssimo Taylor evento. Swift. O fervo iniciou nas vendas de ingresso, porque foi uma corrida pra galera comprar. Todo mundo queria mais e mais e mais e mais e mais. E muita gente não conseguiu comprar. Muita gente conseguiu comprar em cima da hora de outras pessoas. Muitos cambistas tentando aí furar fila pra comprar nos estádios na época. Gente, foi um caos. Eu acho que 2023... coisas históricas que aconteceram no Brasil em 2023. A The Eras tá lá. Porque foi o evento. Foi o evento do ano. A gente teve a homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor. Que coisa aleatória, mas realmente mereceu. E, infelizmente, a gente teve a morte de uma fã, né? Da Ana Clara Benevides. Não vamos esquecer dela. Não por conta da Taylor Swift, mas por conta não só também do calor do Rio de Janeiro, mas por conta da despreparação da infraestrutura do estádio, do local, da organização. Tanto que nos dias seguintes, nos outros shows, a gente teve distribuição de água nas filas e tudo. Teve mais cuidado com isso. Eu e Matheus, a gente foi no mesmo show, que foi o show cancelado, no dia seguinte dessa tragédia. E a gente teve experiências diferentes, sabe? Porque o Matheus foi de pista premium, e eu fui de cadeira superior. E eu acho que é um show que você consegue curtir de qualquer lugar. Eu de cadeira superior, gente... É muito grandioso. O palco é tão grande, é tão grandioso, que, cara, é muito legal ver a experiência assim mais de cima. Aquele palco também que é muito inovador, né? Com formato de diamante. Então, até mesmo antes do show, os fãs já queriam... então eu quero ficar no meio do diamante, por conta dessa performance X. Eu quero ficar mais na base, por conta desse momento. Eu quero ficar lá no final, porque eu quero ver quando ela bota o chapéu na criança em Red. Enfim, muito marcante, muito bem, tudo muito, muito bem pensado. Eu fiquei no diamante, hein? Coladinho ali, pertinho dela. Não, mas, gente, olha... Sobre a Ana Clara, é algo que eu fico muito triste pensando, porque poderia ser um de nós. Poderia ser qualquer um de nós que estava ali, porque... Tava um calor, no Rio de Janeiro naquela época, tava um calor muito grande. Tava uma insalubridade no sentido de... Não conseguimos aguentar tanto calor. Eu mesmo passei mal no dia que foi cancelado. Quase desmaiei. A equipe veio ali, me colocou pro lado de dentro da grade do palco. E me levaram de cadeira de rodas até a parte do ambulatório e tal. Tomei soro. E no momento que eu tava lá dentro, da parte tendo cuidado dos médicos... Vocês não têm noção da quantidade de pessoas chegando lá, passando mal, pessoas chegando desmaiadas, gente convulsionando. Então, gente, foi realmente, assim, caótico. Eu comecei a chorar de medo, porque eu vi muita gente passando mal. Fiquei com medo de outras pessoas morrerem, né? Então, mas no final deu tudo certo. Eu consegui ir na segunda-feira, porque o show ia ser no sábado, foi cancelado pra segunda-feira. Conseguimos ir, eu e o Henry fomos de lugares separados e conseguimos ter uma boa experiência. Na segunda-feira tava muito bom o clima, eu consegui curtir de verdade, mas até chegar aquele momento foram muitos perrengues. Foi mais a questão do clima mesmo, né? Mas a própria Taylor também naquele dia trágico do show mostrou muito, muito disposta também, distribuindo água, jogando água, enfim... Eu acho que esse show é repleto de sacadas geniais da Taylor, começando aí pelo nome, pela questão da Eras, mas também passando pelas músicas surpresas, pelas surprise songs. Cara, eu queria que toda diva pop fizesse isso, porque toda diva pop tem no seu currículo, no seu portfólio, uma música que nunca performou, ou aquela música que os fãs queriam que tivesse na setlist. E, enfim, a Taylor, aí mais pro final do show, ela canta 2 músicas surpresas, uma no violão e uma no piano. Então é legal também porque são outras versões ali da música, né? São músicas normalmente que não foram singles ou não tem tanto sucesso. A gente ainda teve o azar de ir no show que a música surpresa foi Me. Juro. Que ódio, que é a música mais trollada, assim. Mas é até legal que é marcante, que você pode falar, mano, a minha música surpresa foi Me, tá ligado? Alguns fãs fingem que amam. Eu não acredito. eu não acreditei quando ela começou a cantar, mas eu cantei junto depois. Mas enfim, eu acho que é até uma forma também do show
E, né, passando os meses, mas o show continuar sendo falado. Então, o show não é sempre o mesmo espetáculo, sabe? Sempre vai ter uma coisa diferente, nem que seja a questão das músicas surpresas, sabe? Então, qual foi a surprise song de hoje? Qual vai ser? Nossa, ela cantou um mashup na surprise song, enfim. Show ótimo. E como falar de The Eras Tour sem falar das French Bracelets, né? Que foi algo muito trazido pelos fãs, porque é uma coisinha que tem numa música do álbum Midnights, né? A You Are On Your Own Kid, que ela fala que faz French Bracelets, né? Que são aquelas pulseirinhas e tal. E, gente, os fãs pegaram isso pra Cristo. E simplesmente... Eu acho que de todas essas turnês aqui, a The Eras Tour é o que tem os fãs mais apaixonados, mais doidos, assim. Talvez até pela idade, né? Porque tem muito adolescente, muito jovem. E realmente as meninas doidas ali fazendo... Até meses antes do show, fazendo uma coleção de French Bracelets. É muito legal que a gente realmente vê as pessoas trocando nos shows, sabe? Então, com o seu nome escrito, ou com o nome da Taylor, ou com o nome de um chip, ou com o nome da música, sabe? Isso é muito, muito apaixonante, assim, de ser visto. Muito, gente. Eu consegui acumular várias. Não fiz nenhuma, consegui ganhar várias lá. Mentira! Juro, eu tenho muitas ali guardadas. Não muitas, assim, milhares, mas tem uns 7, eu acho. E a galera me dava e tal. E eu consegui fazer muita amizade no show. O clima assim, dos fãs tava realmente muito bom no sentido de que a galera tava se ajudando ali. Os fãs realmente muito apaixonados por ela. E todo mundo... Tinha um clima de amizade, realmente, sabe? Então eu acho que o sentido do que ela fala na música e o sentido da Friendship Bracelet funcionou. Porque a galera lá realmente agia como verdadeiros amigos. E a gente se sentia acolhido ali no meio do público. Era muito bacana. Qual outra turnê você acha que faltou por aqui? A gente sabe que trabalho de qualidade entre as divas pop é o que não falta. A gente tem muita turnê histórica aí no nosso mundinho pop. Mas a gente aqui tirou mesmo as que a galera comenta mais e que são realmente mais históricas no sentido geral da cultura pop, mas poderíamos muito bem ter colocado aqui a Prismatic Tour da Katy Perry, Taking Chances Tour da Celine Dion, e diversas outras. Ou até a turnê Beautiful Trauma World Tour da Pink, que sem ser Madonna, Taylor Swift e Beyoncé, é a turnê mais lucrativa feminina, ali em 4º lugar no ranking feminino. Foda Enfim, demais. o que não faltaria de turnê de grandes trabalhos de mulheres não falta. Não A falta. gente poderia ter falado de vários. Mas a gente quer saber a sua preferida. Aqui na plataforma que você tá ouvindo tem uma enquete pra você votar na sua preferida. E é aquilo, né, gente? Cada um tem um gosto, uma preferência. A gente só não pode negar que todas essas e muitas outras divas pop se esforçaram demais pra fazer história com esses shows. E elas conseguiram. Foram inovadoras, criativas, confiantes. Será que é tudo pelo jeito que a gente comemora e grita por elas? Pelo aplauso, como diz Lady Gaga? Cara, eu acho que deve ser por isso. Mas também, óbvio, pelo dinheiro, pelo sucesso mesmo. Mas, gente, imagina só. Você poder criar o seu espaço ali. Ter a sua ideia e ter tanta audiência. Idealizar um show deve ser algo muito pessoal. E milhares de pessoas querendo comparecer, gritando ali com você, com certeza é uma sensação única. Tomara que você tenha se sentido teletransportado aos ambientes dessas tours históricas. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Mas também, se não gostou, Kiss Pop.